Então, mais uma vez, bom dia. Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade, especialmente para alguns dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é o dia que nós separamos especialmente para que alguns irmãos testemunhem publicamente da sua fé em Cristo e seja batizado como ordena o nosso Senhor Jesus, em quem eles confiaram as suas vidas. E para refletir o peso dessa decisão, que eles e todos antes deles de crer em Cristo, eu queria considerar com vocês o texto de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 22. Essa que é a história conhecida como do jovem rico, apesar de Marcos não chamá-lo de jovem. Quem chama de jovem, na verdade, é Mateus. E eu queria mais uma vez orar com vocês para considerar esse texto. Pai, nos ajude a compreender a Tua palavra e que ela de fato, Pai, se encaixe bem nos nossos corações, especialmente nesse momento de alguns irmãos publicamente testemunharem a respeito da sua confiança em Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, para que essa confiança ela persevere e nessa perseverança todos nós conheçamos mais e melhor o Senhor Jesus Cristo por meio da vida desses irmãos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo desse nosso trecho é Marcos 10, 17, que diz: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus ele estava em direção a Jerusalém quando ele foi abordado por esse homem, um homem rico que foi correndo em direção a Jesus, pôs-se de joelho e fez a sua pergunta. Mas antes disso ele chama Jesus de bom mestre, uma forma bastante atípica de chamar alguém. Aliás, é importante aqui dizer que ele não se pôs de joelho porque ele reconhecia Jesus como Messias, mas porque culturalmente os rabis, eles eram, os professores da época, eles eram altamente respeitados. E a pergunta que esse homem rico fez foi: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas antes de Jesus responder a essa pergunta, ou de alguma forma respondendo a essa pergunta, ele retorna ao homem rico com uma outra pergunta. Ele diz: por que você me chama bom? E Jesus mesmo responde: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É muito comum chamarmos alguém de bom, o bonzinho, ou gente boa, até em comparação com outras pessoas. Aquele ali, aquele cara é gente boa. Agora, quando comparamos com Deus, não há um sequer que se levante bom. E Paulo, precisamente, ele escreveu: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um sequer. Quando nos comparamos com Deus, não sobra uma pessoa. Nenhuma pessoa pode, em sã consciência, da perspectiva de Deus, dizer que é boa. Porque não é. O fato de, às vezes, conseguirmos praticar obras que sejam boas, não nos transforma em pessoas boas, no sentido que Deus vê como bom. Não nos transforma em justos, não nos transforma em sábios, não nos transforma em pessoas que sejam úteis. Da perspectiva de Deus, alguém sem Deus é incapaz de fazer o bem. Bom, diz Jesus, só há um. E eu acredito que essa reação de Jesus, a forma como o homem lhe havia chamado de bom mestre, é o cerne da questão desse homem. Era onde esse homem precisava ser cutucado para perceber que ele também deveria receber o reino de Deus como uma criança, que é o texto de Marcos, antes desse trechinho que a gente está passando agora. Ele antecede essa narrativa do homem rico.
Jesus havia dito nos versículos 14 e 15 desse outro trecho: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quando eu era adolescente e ainda sem ser crente em Jesus, eu também tinha que ser desafiado, e eu fui desafiado em algumas áreas da minha vida para compreender melhor o tipo de relação que eu devo ter com o Senhor, ou a relação que Ele gostaria de ter comigo. E para vários de vocês não é segredo que foi num estudo bíblico de uma tarde que um querido amigo me perguntou: Zambelli, você tem certeza da sua salvação? O que você quer dizer com isso? Você tem certeza que você vai para o céu? E eu respondi que ninguém poderia ter certeza daquela resposta, que somente Deus é quem sabia. Na minha cabeça, era Deus quem avaliaria o quão bom eu precisava ser para entrar ou não no céu, nessa balança do que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado. Mas meu amigo, ele me cutucou no ponto que eu precisava ouvir. Ele disse: Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. Se você crê nele, então não pode ter dúvida. Você tem a vida eterna, porque ele prometeu. Agora, se você não tem certeza do seu destino final, então isso significa que você não acredita nele, porque não acredita na palavra dele. E aquilo mexeu comigo profundamente. Foi direto na ferida que precisava ser mexida. Eu não tinha fé em Cristo como eu pensava ter. E eu não sabia o que eu realmente precisava ter para consolidar um verdadeiro relacionamento com Deus. Não era o quanto eu precisava fazer para ser aprovado no final. Era crer no quanto Ele já tinha feito para perdoar os meus pecados. Esse homem rico da nossa história, ele precisava ser cutucado nessa área. Há somente um bom, e esse é Deus. Mas lembrando, a pergunta do homem rico foi: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus não quis deixá-lo sem resposta. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Assim como é no nosso tempo e no nosso contexto, era comum entre os judeus pensar que eles precisavam fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. E Jesus, conhecedor de quem esse homem era, ele menciona alguns pontos dos 10 mandamentos, com exceção de quando ele diz ali: não enganarás ninguém. Mas hoje eu não vou entrar no detalhe dessa afirmação. Mas a questão é, depois de Jesus citar esses pontos, o homem rico, ele responde. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, e quando olhamos para as nossas próprias vidas, fica claro que a resposta desse homem não deve ser tomada como verdade. Era o que ele acreditava. Mas não é verdade que a obediência dele era plena e desde a sua adolescência. Querem fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui. Jesus disse: não matarás. Aqui alguém já matou alguém? Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Você pode não ter matado alguém, mas se você já ficou irado com alguém, você está sujeito a julgamento, assim como alguém que já matou alguém. O que mais Jesus citou dos mandamentos para o homem rico? Um outro: não adulterarás. Você já adulterou?
Olha só agora o que Jesus diz em Mateus 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se você, homem, olhou para uma mulher e quis que ela fosse sua, você já adulterou. Se você, mulher, olhou para um homem e desejou que ele fosse seu, você já adulterou. Vocês estão entendendo o meu ponto? Olha, tudo isso eu obedeço desde a minha infância. A gente pode repetir isso com as outras questões que Jesus citou para ele. Eu acho que precisa. Esse homem rico da nossa história, ele disse: a tudo isso eu tenho obedecido. Jesus ainda falou de roubo. Jesus ainda falou de falso testemunho, de não enganar outra pessoa, de honrar pai e mãe. Eu vejo que a resposta desse camarada é igual a quando nós escutamos alguém aqui no Brasil, diz assim: eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. Como se isso fosse suficiente para vê-lo como bom. E no final, Deus olhar para ele: esse camarada é bom, pode entrar. Não é isso. Mesmo assim, Jesus, ele nem foi para esse lado da argumentação, para mostrar que esse homem rico, na verdade, já tinha cometido erros, já tinha cometido pecados, em várias áreas da sua vida que ele acreditava ter sido obediente, e desde a sua adolescência. Jesus, ele deu o checkmate num outro ponto. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Você consegue imaginar esse olhar amoroso de Jesus? Eu tenho um jeito de pensar nesse olhar amoroso dele. É como uma respiração profunda. A paciência, às vezes, de um pai amoroso que quer ensinar para o seu filho. A primeira impressão que temos nessa resposta de Jesus é que ele está pedindo ao homem rico que renuncie às suas posses, seus bens materiais que ele tinha. Ele era rico. Enquanto isso é verdade, essa não é toda a verdade. A forma como Jesus, que era judeu, respondeu, ele era muito comum no diálogo, especialmente no que se escreve entre os judeus. Essa forma de se expressar, que nós chamamos de quiasmo, ela revela que o ponto principal que esse homem tinha para tratar estava relacionado com a sua riqueza, é o que está no meio. Mas a questão não era somente dar seus bens aos pobres, mas dar para que isso fosse, tirar essas posses, para deixar que isso fosse um empecilho, um obstáculo para que esse homem seguisse a Cristo. O único que poderia fazê-lo alguém justo, sábio, útil, nas mãos do único que é bom. O que Jesus estava pedindo para esse homem é: renuncie ao seu estilo de vida. Bom, só há um. Deixe de viver para si, para viver para Cristo, o Filho de Deus. Renunciar às suas riquezas dá um tesouro no céu. Renunciar ao seu estilo de vida para viver um estilo de vida que Jesus oferece, lhe dá a cidadania e o passaporte para a vida eterna. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Os nossos irmãos que hoje se batizarão aqui, porque creram em Cristo, já iniciaram o que a Bíblia chama de santificação. Eles ainda não são o que um dia serão, mas já começaram a ser o que ninguém, sem a fé em Cristo, um dia será. Por causa da graça de Deus, nós somos salvos. O único meio para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Ao contrário de como pensava o homem rico da nossa história, ao contrário de como um dia eu pensava, e possivelmente ao contrário de como alguns de vocês talvez ainda pensem, não há nada que possamos fazer para sermos salvos dos nossos pecados. A única coisa que poderia ser feita já foi feita por Jesus Cristo. Quando Ele se colocou na cruz para morrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o que eu e vocês deveríamos sofrer. Os que não creem nessa mensagem, eles agem como o homem rico. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ele não estava disposto a seguir a Cristo. Ele não enxergava a profundidade dos seus pecados. Ele talvez quisesse seguir adiante como alguém que no final esperaria para ver se a sua bondade pesaria mais do que os seus pecados. Só há um bom. Mas diante do Senhor, a única obra que tem valor para a nossa salvação é a obra de Jesus Cristo. É a obra que cada irmão e irmã que hoje se batizará aqui, creu. É verdade, eles continuarão pecando. É verdade, eles ainda não são quem Jesus gostaria que eles fossem. Mas um dia não serão mais pecadores. Um dia eles serão como Jesus é. Por quê? Porque eles reconheceram, só Jesus salva. Daqui a pouquinho nós ouviremos os testemunhos deles, mas antes disso acontecer, eu quero orar com vocês mais uma vez, em agradecimento pela salvação e para que aqueles que ainda não creram em Cristo, como a Bíblia nos ensina, a fé que a Bíblia nos ensina, que eles considerem ainda hoje a verdade bíblica desse tão grande amor de Deus. Senhor, muito obrigado pela forma como o Senhor tem nos usado enquanto igreja para anunciar a Tua palavra. A ponto aqui de que alguns irmãos, ouvindo ela, creram. E crendo, Pai, eles tiveram a vida eterna prometida pelo Senhor, garantida pelo Senhor. E como foi o Senhor quem deu de presente, não há nada que eles consigam fazer que também percam. Apesar, Pai, de olhar para isso e ver que a vida deles refletirão, Pai, a forma ou aquilo que eles creram, ao olhar para o tão grande amor que o Senhor tem e ficarem envergonhados, Pai, de fazer o que é contra a Tua vontade. Por causa desse tão grande sacrifício de alguém, Jesus, lá na cruz do Calvário, sem pecado, ter tomado o nosso lugar. Nos ajude, Pai. E, Pai, que tudo isso, mais uma vez, redunde para a honra e glória do Senhor, do nosso Salvador Jesus. Em nome de quem, mais uma vez, eu oro. Amém.